Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante sobre os extraterrestres. Os extraterrestres existem? Se existem, como são? Fomos visitados? Eles interferem em nossas vidas? Como todos sabem, o nosso canal é de estudos e de reflexão a respeito da doutrina espírita. Então, todos os nossos vídeos têm por base o conhecimento da doutrina espírita. Então, o que nós falaremos aqui tem por base a doutrina espírita. Então, nosso objetivo não é tratar de ufologia, não é o canal Alienígenas do Passado, eu não sou o Giorgio. Meu nome é Jorge. Para o Espiritismo, existe vida extraterrestre? Essa é uma questão muito simples de responder. E nosso livro básico, ou nosso livro base que nós vamos utilizar, é o Livro dos Espíritos, que é um livro que foi criado pelos Espíritos. Então, vamos a ele. Nos ensina o Livro dos Espíritos. Tendo o Espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então, o Espiritismo parte do princípio que a encarnação se dá em diferentes mundos. Se a encarnação dá em diferentes mundos, existe vida fora da Terra. Logo, existem os extraterrestres. Isto não pode ser negado do ponto de vista da doutrina espírita. Livro dos Espíritos, pergunta 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Essa é uma pergunta muito interessante. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, aqui os espíritos estão dizendo que todos os globos são habitados. Claro que nós vamos desenvolver esse raciocínio para que fique bem claro o ponto de vista da doutrina espírita. Como são esses extraterrestres? Será que alguma dessas figuras? Essa é uma questão que o espiritismo não responde categoricamente, mas indica o caminho do que deve acontecer. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Essa é uma pergunta interessante. Resposta dos espíritos: é fora de dúvida que tem corpo. O espírito precisa estar revestido da matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos.
Isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus estas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então aqui ele está dizendo que eles têm corpos semelhantes aos nossos. Aí ele vem explicando, né? Esse corpo material tem que estar adequado ao grau de pureza daquele mundo. Então, quanto mais evoluído o mundo, menos material é esse mundo, consequentemente, menos materiais são os corpos que habitam aquele mundo. Aí a pergunta 56. E a constituição física dos diferentes globos? Aí ele diz: de modo algum se assemelham. Então, cada globo tem a sua constituição. Então ele vai ter uma crosta ou não, uma atmosfera diferente. Isso nós já temos aqui no nosso sistema solar. Nós sabemos que cada planeta tem uma característica peculiar. Nenhum planeta é exatamente igual ao outro. Então isso nós já conseguimos entender. Assim como todos os exoplanetas que foram encontrados têm constituições diferentes. Então aí nós estamos também concordando com a ciência. Olha a pergunta agora. Não sendo um só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Isto é, se cada mundo é diferente um do outro, os seres que habitam também são diferentes? Olha a resposta. Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros para viver no ar. Então aqui na própria Terra nós temos exemplos de cada meio existem constituição física diferente. O mesmo vai se dar com os mundos. Variou o mundo, variou a constituição física deste mundo, naturalmente vão variar os corpos que habitam aquele mundo. Como são? Se esse número varia ao infinito, a constituição dos corpos desse mundo variam também ao infinito. Então é quimérico para nós querer assinalar como eles são, porque varia ao infinito. E aí vem uma pergunta interessante aqui agora, né? Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de este astro se mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Isso é muito interessante. Você olhando para o Sol de Plutão, de Sedna, de Ceres, você vai ver apenas um ponto brilhante. Esse ponto brilhante é incapaz de iluminar aquele planeta como acontece conosco. E aí os espíritos respondem: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformidade idêntica ao vosso. Isso é muito interessante, porque se cada globo tem uma constituição física diferente, cada globo, os corpos que habitam, tem uma constituição física diferente, eles vão estar adaptados àquela realidade. Mas ele falou aí da eletricidade. Será que isso existe mesmo?
Esse livro foi escrito em 1857, mas a nossa própria ciência já chegou a locais no nosso planeta onde a luz do sol não chega, e lá existe vida e a eletricidade desempenha um papel muito importante. Onde? Nas chamadas Fossas Marianas. É o local mais profundo dos oceanos, atingindo a profundidade de 10.984 metros. Uma pressão atmosférica 1000 vezes maior do que a pressão atmosférica que nós vivemos aqui. Lá tem vida, lá tem corpos e lá os seres, muitos deles emitem a própria luz. É a chamada bioluminescência. Então, esses corpos estão adaptados àquele meio. Lá eles extraem a eletricidade que é necessária para eles e lá eles conseguem se alimentar e viver. Então, os corpos são adaptados ao meio em que eles vivem. A Terra tem inúmeros exemplos para nos mostrar isso. E aí Kardec nos ensina: assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, sob os globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra, até nas profundezas etéreas. Haverá nessa doutrina alguma coisa que repugne à razão? Não é ao mesmo tempo grandiosa e sublime? Ela nos eleva pela nossa própria pequenez. Diferentemente desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Então Kardec está falando o quê? Que a vida em todos os cantos do nosso planeta, e os espíritos habitam todos os cantos do nosso planeta. A crosta, o mar, o oceano, o fundo do oceano, e várias partes do nosso globo, os espíritos habitam, adaptados ao estado que eles estão. Desencarnados, 100% de chance disso acontecer. Questão 174 do Livro dos Espíritos. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredis, podereis ir para um mundo que não valha mais do que a Terra, e talvez seja pior do que ela. Então, a chamada transmigração é um fenômeno comum dos espíritos habitar vários mundos, todos de acordo com seu grau evolutivo. Isso não tem dúvida. Pergunta 176 do Livro dos Espíritos. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais tenham estado? Resposta: sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Então, muitos espíritos estão encarnados na Terra pela primeira vez e vai encarnar apenas uma vez. Outros estão encarnados mais de uma vez e vão voltar a encarnar. Então, a questão do mundo onde nós encarnamos está de acordo com a necessidade que nós temos de progredir. Essa é uma questão importante. E aí vem a questão 176A. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Olha a resposta: muitos, e em grau diversos de adiantamento. 176B. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito esteja pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. Isso é uma questão muito importante.
Daí uma questão também interessante, que são os anjos da guarda. Muitos anjos da guarda que todos nós temos, muitos deles nunca encarnaram na Terra. A consequência disso é que eles nunca tiveram um nome que nós podemos pronunciar. Então, se eu posso nomear um nome que eu achar que eu tenho uma veneração, uma admiração, não há problema nenhum, porque se você tentar adivinhar qual o nome dele, muitas vezes é um nome impronunciável para nós. Então, ele é um espírito que nunca encarnou na Terra e ele nos guia. Então, essa é uma outra questão também interessante. E aí vem uma outra questão fundamental. Olha a pergunta 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Resposta: sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto de sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Aqui é uma questão interessante. Às vezes o espírito progrediu em outros mundos muito, desenvolveu seu intelecto muito, só que os nossos corpos não são capazes de dar vazão a todo esse intelecto. Assim, se nós recuarmos lá 10 mil, 20 mil, 100 mil anos, imagine um espírito encarnado naqueles corpos. Ele teria dificuldade de manifestar todo o seu intelecto. Essa é uma questão muito interessante também das transmigrações, porque o corpo é um limitador. O ambiente é um limitador também. Então essa é uma questão importante. E aí nós vamos agora entrar numa questão muito interessante, que são os extraterrestres. Nós fomos visitados? Será que fomos visitados ou não? Pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu sugiro uma série de estudos sobre o perispírito, que lá nós explicamos o que é o perispírito, sua função, etc. Mas para aquele que é leigo, o perispírito é o envoltório do espírito. O corpo, o espírito só se liga ao corpo porque ele tem um corpo espiritual de uma matéria mais sutil que se liga ao nosso corpo. Então o espírito não se liga diretamente ao corpo, ok? Então ele precisa desse perispírito. Quando nós vemos um espírito por um médium, nós estamos vendo, na verdade, o perispírito dele, o corpo espiritual dele. Então ele pergunta, é a mesma constituição? Ele responde, não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, com a mudança da rapidez do relâmpago. Aqui tem uma questão fundamental sobre a visita. Isto é, quando nós passamos de um mundo para o outro, o nosso perispírito começa a fazer uma troca fluídica dos elementos materiais daquele mundo para se adaptar. Então, isso vai causar algumas desordens físicas. Naturalmente, nós vamos entender isso quando nós vamos tratar dos próprios astronautas vivendo nas cercanias do nosso planeta. Quando eles se afastam da crosta terrestre, alguns fenômenos já começam a acontecer com ele, porque o perispírito ele está sempre relacionado com o meio em que ele está. Consequentemente, o nosso corpo também está relacionado com o meio onde ele está. Então vamos ver isso. Efeitos da falta de gravidade. Um astronauta que passa um período muito longo fora da crosta terrestre, naturalmente a gravidade da Terra tende a ficar quase nula e isso provoca no seu corpo físico fenômenos
conhecidos. Naturalmente também provocará no corpo espiritual. Aí, quais são esses fenômenos? Olha lá. Efeitos da falta de gravidade. Ausência de gravidade, o isolamento e as altas doses de radiação afetam desde a massa muscular, o paladar, a imunidade e o ritmo de sono. Então todas essas questões começam a afetar. Outras questões como massa muscular é muito óbvia. Aqui nós vivemos sob o efeito da gravidade. Então os nossos músculos precisam romper esses efeitos. Então as fibras musculares, elas têm que ser adaptadas a esse meio que nós estamos. Fora da gravidade não há essa resistência. Naturalmente o organismo, que sempre tende a ser econômico, ele vendo que ele não precisa de tantas fibras musculares para executar os seus movimentos, ele começa a eliminar. Então começa a haver uma atrofia nos músculos, a densidade óssea tende a diminuir, porque a carga de força que nós usamos para nos movimentarmos diminui. Naturalmente o corpo não precisa daquilo. Então esses fenômenos ocorrem. E isso é uma questão importante para a gente entender a visita a outros mundos. Esse fenômeno vai acontecer mudando de mundo para mundo. A não ser que ele vá para o mundo onde o meio em que ele se encontre tem a mesma densidade, a mesma gravidade, a mesma atmosfera. Se for diferente, fenômenos vão começar a ocorrer, porque os nossos organismos sempre tendem a se adaptar, a se equilibrar com o meio. Isso é um fenômeno da vida. Como eu falei, o outro fenômeno é o esqueleto de vidro. Assim como acontece com as fibras musculares, o corpo é desestimulado a produzir células do osso na ausência de gravidade. O resultado, a massa óssea cai a taxa de 1% ao mês. Então, ó, a massa muscular do astronauta fora da Terra tende a cair em densidade 1% ao mês. Imagina se ele ficar 10 anos. Então ele precisa de alguns estímulos para tentar minimizar esses efeitos. Vai neutralizar? Não vai. Então o que os espíritos falaram em 1857, a NASA conseguiu constatar que realmente ocorrem essas questões. Uma outra questão que um outro impedimento da visita a outros planetas, principalmente a outro sistema solar, são os números gigantescos do nosso universo. Então, o nosso universo observável, isso é aquilo que a gente consegue observar do universo, tem aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Se a gente botar na média aí, cada galáxia com 100 bilhões de estrelas, e se a gente colocar cada estrela com um certo número mínimo de planetas, a gente vai entender quantos planetas podem existir. Então 2 trilhões vezes 100 bilhões vezes um número X. Esse seria o número de planetas. Só que os espíritos já falaram, né, que isso vai além, muito além. Então, para a gente entender a vida, como a gente pode falar sobre a vida? Vamos imaginar, para tentar entender a vida como nós entendemos. Os espíritos já falaram que cada mundo é adaptado cada vida é adaptada ao mundo que ela vive. Então a constituição física do mundo é diferente e a constituição dos corpos são diferentes. Mas se a gente fosse buscar aí uma média para achar planetas que tinham uma constituição muito parecida com a nossa, buscando vida muito parecida com a nossa. Vamos imaginar que o nosso planeta tem aí, nosso sistema solar tem aí um certo número de planetas, vamos botar 8 planetas mais
sem contar as luas que são do tamanho da Terra, que tem constituições muito parecidas, etc. Vamos botar 20%, tá, dos planetas na zona chamada zona habitável. Então, 20% dos planetas. Agora, se nós temos 400 bilhões de estrelas, ok? 20%, ok? 8 bilhões de planetas. Mas, como eu já falei e como nós já lemos, a hipótese espírita vai além. Por quê? Ele diz que tudo é habitado. E lá está escrito: nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma designação, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Então essa é o universo do ponto de vista espírita. Como é habitado, aí nós vamos entender, depois de estudar a escala espírita, saber que os espíritos muito evoluídos, quanto mais evoluído, menos influência da matéria. Então, existem os espíritos que chegaram ao nível máximo, onde nula é a influência da matéria. Então, esses espíritos podem estar em qualquer lugar do universo, que a matéria do mundo não interfere neles. Então, partindo desse princípio, tudo é habitado. O Espiritismo nos traz as informações de espíritos que não só viveram na Terra, como também afirmaram viver ou ter vivido em outros mundos. Desses espíritos que afirmaram na doutrina espírita ter vivido ou estar vivendo em outro mundo, temos Diógenes, Mozart, a viúva Foulon, a Condessa Paula, São Luís, Rossini, Charles Dupont, Louis Charly, Pergolesi, Bichat e tantos outros que afirmaram viver ou ter vivido em outros mundos, deixando claramente que os extraterrestres, isto é, aqueles que estão fora da Terra, existem, como interferem no nosso mundo e assim como influenciaram o estabelecimento do espiritismo. Um exemplo maior disso é São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris e um habitante de, segundo os espíritos, de Júpiter. Então, o espiritismo não nega a existência de extraterrestres. E aí vem a pergunta: fomos visitados? Porque em espírito sabemos que eles podem vir aqui, podem dar comunicação. Sabemos que eles podem, do mundo de onde eles estão, se comunicar conosco e com os médiuns, dar mensagem de lá para cá. Mas e nós já fomos visitados por extraterrestres? Ora, existe uma questão importante, a questão da localidade. Quando Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos gastam tempo para percorrer o espaço? E eles respondem sim. Então, os espíritos não se movimentam instantaneamente pelo espaço. Então, se a gente for observar a nossa galáxia, ela tem um tamanho de 100 mil anos-luz aproximadamente. Então, se eu conseguisse viajar na velocidade da luz, que é uma velocidade muito alta, se eu viajasse na velocidade da luz, se eu saísse de um ponto, de um extremo da nossa galáxia para chegar na outro extremo da nossa galáxia, nós gastaríamos 100 mil anos. Então, isso com a velocidade da luz. Os foguetes que nós desenvolvemos, os objetos mais rápidos da Terra, não chegam nem a 1% da velocidade da luz.
E se nós fôssemos pela velocidade da luz, gastaríamos 100.000 anos. Então, isso é muito tempo, é uma distância muito grande. Então, isso aí já é um grande limitador. Se puder haver visita, tem que ser de, vamos dizer assim, sociedades muito próximas da Terra, ok? Qual é a estrela mais próxima da Terra? É a chamada Próxima Centauro. É uma anã vermelha com 1/8 da massa do Sol, né? Essa estrela, ok? Ela tá qual distância? 4,2 anos-luz da Terra. Mas 4,2 anos-luz, isso é 4,2 anos viajando na velocidade da luz. E quanto dá isso em quilômetros? 40 trilhões de quilômetros. 40 trilhões de quilômetros. Então, essa estrela é a mais próxima. Não existe objeto criado pelo homem capaz de chegar nessa estrela no nosso tempo de vida. Então, para que alguém alcance uma estrela, para tentar ver um planeta habitado, deveria gastar um tempo muito grande. Então, essa é uma outra questão. Mesmo que existam aparelhos que consigam chegar numa velocidade, imagina, 100 vezes maior do que os objetos mais rápidos da Terra, mesmo assim se torna inviável a visita a uma estrela como essa. Então, essa questão da visita física é um problema. Uma outra questão, uma constatação: no nosso sistema solar ainda não foi encontrada vida, do ponto de vista da biologia como nós entendemos. Do ponto de vista espírita, nós sabemos que tudo é habitado, mas do ponto de vista da ciência material não foi encontrado nada, nenhuma evidência de vida. Essa é uma outra questão. Mas existem mundos que podem ter uma tecnologia capaz de viajar. Por mais que essa tecnologia seja grande, existe o limitador da distância, muito demasiada. Então, esses planetas, naturalmente, deveriam, em algum momento, fazer como nós estamos fazendo, enviando sonda para os planetas mais próximos, e a partir daí tirar as suas conclusões. Então existem infinitos planetas com nível evolutivo muito grande, como existem com nível evolutivo, quando falo intelectual, muito baixo. Mas evidência nenhuma foi encontrada. E os chamados buracos de verme. Os buracos, isso é uma teoria. E também, se você for buscar a aplicabilidade dela, se torna inviável. Eu não vou entrar nessa questão. Existem sites que tratam sobre isso. O professor Marcelo Gleiser tem o Ciência Todo Dia. Busquem lá, estudem sobre buraco de verme ou buraco de minhoca, e vocês vão ver que existe uma dificuldade muito grande para que se admitir essa viagem no tempo e no espaço para transpor limites do espaço. Então, a nossa tecnologia não admite ainda esse tipo de coisa. Então, fomos visitados, segundo a doutrina espírita? Sim. Fomos visitados com corpos materiais? A possibilidade é ínfima, ok? Por causa do limitador da distância, por causa do limitador do meio. Isso influencia o corpo, influencia o perispírito. Então, existem esses dois limitadores que tornam inviável a visita a outros planetas, pelo menos por um espaço de tempo curto. É possível,
mas existe o outro limitador, que é a distância entre o ponto A e o ponto B, que torna inviável. Os planetas que nós conhecemos até agora, pelo menos os que a gente enviou sonda, nada foi encontrado. Se nada foi encontrado, nada tem. O dia em que a ciência comprovar a existência de vida em outros planetas, o Espiritismo vai dizer: nós ficamos com a ciência, com a evidência da ciência. Até agora não foi encontrado nada. Se não foi encontrado nada, ainda não tem nada para comprovar, ok? Agora, os graus evolutivos em cada mundo, de acordo com o grupo dos espíritos que lá tem. O Kardec, no quadro da vida espírita, ele traça um perfil muito interessante, que ele fala assim: os espíritos muito elevados, eles transitam entre os mundos enquanto espíritos, tá, gente? Transitam entre os mundos, regulam, protegem, traçam planos para essas sociedades. Depois vem os espíritos menos, esses são os muito elevados, muito elevados. Depois vem os espíritos elevados. Então nós falamos dos muito elevados que transitam sob a organização dos mundos. Depois tem os elevados, ok? Que ficam mais presos aos mundos. São os guias da humanidade. Eles trabalham por esses mundos, mais ou menos preso, não preso no sentido de ligados a um mundo do que a outro, ok? Então esses são os elevados. Depois tem os espíritos pouco elevados ou medianos, são espíritos que já estão bem avançados, mas vivem nas cercanias do planeta Terra. Então, primeiro tem os muito elevados, que o universo, quando fala universo também existe uma limitação, né? Qual é a abrangência de deslocamento desses espíritos? Também não é as galáxias, porque para percorrer uma galáxia você gasta 100.000 anos-luz. Então o pensamento viaja mais rápido que a velocidade da luz, mas gasta tempo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Depois existem os elevados, que regem sobre os mundos, são os guias da humanidade. Depois existem os espíritos pouco elevados, que já desprendidos do mundo, vivem nas cercanias do planeta. Depois existem os espíritos. Depois vem os espíritos comuns, com senso moral, são as boas pessoas. Depois existem os espíritos comuns com pouco senso moral, esses já vivem muito próximo da Terra. E por fim, a escória do mundo espírita, que vive agarrado à crosta terrestre com as saudades do mundo espiritual. Então essa escala aí desse quadro de mundo espírita, ele mostra que quanto mais preso, menos evoluído. Quanto mais avançado, mais livre para transitar entre os mundos. Então essa é uma questão interessante. Ah, Jorge, e as pirâmides, como foram construídas? A hipótese espírita, ela fala das transmigrações. Muito provavelmente são espíritos mais avançados que encarnaram na Terra, utilizaram os escravos, como nós temos aí um vídeo sobre a construção das pirâmides, vocês podem assistir, e usaram os povos como escravos. Tinham muita tecnologia, que tem lá protótipos de baterias e tantas outras coisas que eles conheciam, mas eles deram cabo do que tinham que fazer aqui encarnado. E por que essa civilização desapareceu? Porque esses espíritos desencarnaram e voltaram para o mundo no nível onde ele estava. Kardec também trata dessa questão das transmigrações num artigo que ele escreve na Revista Espírita de 1862, chamado
a teoria a raça adâmica, ou a teoria dos anjos decaídos, que ele fala que espíritos que estavam em um mundo mais avançados, por terem um progresso intelectual muito grande, mas um progresso moral muito baixo, foram tirados desse mundo e vieram para a Terra. Como eles possuíam um nível intelectual muito grande, eles fizeram um desenvolvimento da sociedade. Então a explicação do espiritismo para essas sociedades que surgem, tem um apogeu e desaparecem, é exatamente porque enquanto estão no apogeu, o grau evolutivo intelectual desses espíritos é grande. Depois que eles desencarnam, ficam os espíritos com a média intelectual baixa e aquela sociedade entra em declínio. Então o espiritismo admite os extraterrestres, mas tendo por foco a questão do espírito. Eles podem, os muito elevados, podem vir à Terra e voltar, dar comunicação, mesmo encarnados em outros mundos, enquanto os inferiores não. Mas eles podem encarnar em missão nesses espíritos, nesses mundos também, ok? Então o espiritismo ele é muito claro sobre a questão dos extraterrestres. Eles existem, eles estão em toda a parte, eles influenciaram a codificação espírita, mas não como corpos, e sim em espírito. Essa é uma questão importante. E os OVNIs? Os OVNIs, objeto voador não identificado, o nome já diz, é um objeto não identificado. Não identificado pode ser qualquer coisa. Claro que a imaginação, ela e os programas sensacionalistas vão se aproveitar dessa informação para usar a criatividade. Então, mas eles não vêm. Por que eles não vêm? Por que eles não se revelam para não causar pânico? Mas aí tem a teoria de que existem os bons e existem os maus. Os maus não querem causar pânico, se eles são maus ou eles são bons. Então essas teorias para tentar explicar a existência de extraterrestre, do ponto de vista espírita, não faz sentido. OVNIs, qualquer coisa é um OVNI. A Rússia cria um avião que não pode ser detectado, o outro lá do outro país vai ver, não identifica, aquilo é um OVNI. Okay? Um balão meteorológico, que alguém não consegue entender, é um OVNI, objeto voador não identificado. Um fenômeno natural na cercania da Terra também pode ser visto como um OVNI, um objeto voador não identificado. Mas isso por si só não prova a existência de naves espaciais nas cercanias da Terra. Então são mais da criatividade do que da realidade. Então essa é uma questão importante que o Espiritismo trata dessa forma. Respeitamos as outras opiniões, mas o Espiritismo não aceita essas teorias como criações, nave espacial construindo a pirâmide. Não. A pirâmide foi construída pelos escravos, com trabalho escravo de décadas e décadas de sofrimento. Simples assim. Para terminar, essa informação de Kardec no Livro dos Médiuns, muito importante. Pergunta sobre outros mundos. Esse aí está no capítulo das perguntas que podemos fazer para os espíritos. Aí vem pergunta sobre outros mundos. Olha o que o Kardec fala no Livro dos Médiuns. As questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam, né? Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, e que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizesse para um sábio que, por bastante modesto,
não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual alcançara, e não para os orgulhosos que os renegam e cujo amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções. Então, quem tem que dar a última palavra sobre se existe vida nos outros planetas é a ciência, a astronomia, a astrobiologia, tantas outras ciências que estudam a vida nos planetas, principalmente nos exoplanetas e luas, etc. Então o Espiritismo, ele caminha com as informações que a ciência, do ponto de vista espírita, tudo é habitado. Então essa é uma questão fundamental. Muito obrigado.